Jin é um garoto estranho que possui no dorso da sua mão uma marca no formato de um círculo. O encontro com uma criatura de força além da compreensão humana causará uma reviravolta em seus dias de paz e tranquilidade. O segredo por trás das misteriosas habilidades de Jin e da existência do Zet é o estopim de Zetman. Oi, eu sou o Lucas, o Gameplayman dos mangás, e neste vídeo vos apresentarei Zetman, de Masakazu Katsura, neste novo quadro no canal Análise de Mangás. Masakazu Katsura, um renomado mangaka da nona arte, em 2003 propõe-se a iniciar uma publicação autoral, roteiro, argumento e arte por si mesmo, que aos trancos e barrancos, isso mesmo, né, hiatos atrás de hiatos, ele consegue terminar lá em 2014, isso 11 anos depois, sua obra Zetman. Masakazu Katsura é um mangaka de primeira categoria, isso a gente não pode negar. É um grande amigo de Akira Toriyama e já trabalhou com o mesmo no one shot publicado na Jump Square, de título Seichi-chan Good. Obra esta que foi compilada posteriormente, com algumas histórias acrescentadas lá em 2014, pois a obra original datava-se de 2008, num mangá de volume único, publicado aqui no Brasil como Katsura Akira, um one shot que expande o universo dos patrulheiros galácticos de Dragon Ball. Sua obra mais famosa aqui no Brasil é Video Girl Eye, publicada pela editora JBC entre 2001 a 2003, no formato meio tankō, papel jornal, custando R$ 2,90 em seus volumes iniciais e terminando custando R$ 4,90. Rapaz, quem diria que a gente já teve mangá a esse preço aqui no Brasil? Sendo completa, né, Video Girl Eye em 30 volumes lançados, sendo 15 originais, né, no tankobon japonês e 30 aqui no Brasil porque era meio tankō. Fanzaço declarado de Batman, em especial pela obra de Frank Miller, Batman, Cavaleiros das Trevas, colocou toda a sua fanboyzice em Zetman, cara. Não é à toa que o protagonista da obra, o Jin, se assemelha muito ao morcegão da DC. Zetman, ou no original Zetoma, é uma série de mangá publicada por Masakazu Katsura, completa em 20 volumes. A ideia original da obra data-se de 1989, tendo sido lançado como um one-shot em 4 edições separadas de 1989 a 1994, isto na revista Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha, e posteriormente, em 1995, foi compilado essas 4 edições num encadernado só, formato tankobon, e assim relançado. A série aqui analisada recomeçou em 2002, como uma publicação mais madura, ou seja, com a demografia seinen, lançada na revista Young Jump, da editora Shueisha, em 2002. Os capítulos iniciais, lançados entre 1989 a 1994, ou a sua recompilação no one-shot tankobon em 1995, foram revisados positivamente em 2002 para introduzir e reiniciar a obra de Zetman, sendo este antigo one-shot da década de 90 o começo da série aqui analisada de Zetman, finalizada em 20 volumes. Os volumes posteriores a este começo foram criticados pelo público da época por perder parte da sua originalidade inicial,
Mas aqui, pessoalmente, vale ressaltar que o Masakazu Katsura dos anos 90 não era o Masakazu Katsura dos anos 2000. Então, é óbvio que o tom, roteiro, arte e maturidade do autor seria diferente, tendo em vista que Katsura havia roteirizado, desenhado somente obras leves, ou seja, comédias, shoujos e assim por diante. Então é natural a estranheza aparente que Zetman causou tanto na carreira quanto no público de Katsura. A obra Zetman, ela se enquadra em 3 gêneros de leitura distintos: ação, ficção científica e drama. Todos esses estando compilado na Demografia Seinen. Publicado aqui no Brasil pela editora JBC, a obra recebeu boas críticas pelo público brasileiro, pois a editora entregou um material com um bom acabamento e qualidade indiscutível para a época lançada. O primeiro volume publicado aqui no Brasil foi em junho de 2015, ao preço de capa de R$ 17,50. Já o último volume, o volume 20, foi publicado no mês de outubro de 2017, ou seja, 2 anos e 4 meses de publicação, sem alteração do preço de capa. Quem diria que já fomos assim, hein? Uma obra com 2 anos e meio sendo publicada sem ter alteração de preço de capa. A obra começou como uma publicação mensal, de junho de 2015 até abril de 2016, pulou-se o mês de maio de 2016 e a partir de junho de 2016, completando assim o aniversário de 1 ano da obra aqui no Brasil, Zetman passou a ser publicado bimensalmente, até seu último volume, lançado em outubro de 2017. Em 2018, a editora JBC comercializou Zetman em formato digital, ao preço de capa de R$ 14,90, tendo os 5 primeiros volumes lançados em 6 de setembro de 2018 e finalizada a coleção em formato digital em 18 de janeiro de 2019. Tá, vamos falar um pouco sobre o formato do mangá lançado aqui no Brasil. O seu formato, o seu tamanho, a dimensão é de 12 por 18 centímetros. O miolo é papel jornal. A capa é do tipo cartão, com uma boa maleabilidade, não é tão duro nem tão mole. Sobre a periodicidade, como eu disse anteriormente, ele foi lançado mensalmente do volume 1 ao volume 11. A partir do volume 12 já foi lançado uma versão bimensal, ou seja, a cada 2 meses, do volume 12 ao volume 20. O preço foi de R$ 17,50 durante 2 anos e 4 meses de publicação do mangá aqui no Brasil. Hoje, pelos diversos descontos que você encontra por aí em lojas especializadas e online de mangás, você encontra cada volume a preço de R$ 9,90, R$ 10,90 e assim por diante. Tendo também já coleções e boxes fechados com os 20 volumes ou os 10 primeiros volumes iniciais. É uma coleção que compensa bastante pela qualidade e pela quantidade de volumes que você terá na sua estante e na tua coleção. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a data de publicação de cada volume lançado, desde o volume 1 até o volume 20. E eu vou deixar para vocês aí na tela uma tabelinha bem bonitinha e organizada que eu fiz da data de lançamento de cada volume no Japão e a sua edição lançada aqui no Brasil. Vocês podem observar aí que do volume 1 ao 11 foi lançado mensalmente aqui no Brasil e do volume 12 ao 20 foi lançado de forma bimensal aqui no Brasil. Vocês também podem observar que o volume 1 e 2 teve um lançamento em 2003, já o volume 3 e 4 teve o lançamento em 2004, o volume 5 e 6 foram lançados só em 2005, o volume 7
foi lançado em 2006, um único volume só lançado em 2006. Já o volume 8 também foi lançado em 2007, foi só um volume no ano. O volume 9, 10 e 11 foram lançados em 2008, 3 volumes em um ano, foi uma boa quantidade. Já o volume 12 e 13 foram lançados originalmente em 2009, o volume 14 e 15 em 2010, o volume 16 foi lançado em 2011, só teve um voluminho só em 2011, e em 2012 teve o volume 17 e 18, e o volume 19 em 2013 e o volume 20 em 2014. Vocês podem, observar aí que geralmente a média era em torno de 2 a 3 volumes por ano, mas teve momentos em que teve somente um volume lançado no ano todo. Isso se deve a alguns hiatos que o autor cometeu durante a trajetória da escrita, do roteiro, do desenho dessa obra Zetman. Tendo dito tudo isso, Zetman, publicado no Japão durante 11 anos, a obra que se iniciou, pasmem ou não, com uma fanzine de Batman por Masakazu Katsura, lá na década de 90, lhe rendeu uma série de 20 volumes publicados do mangá. Falaremos agora sobre a crítica internacional de Zetman. Vamos começar com Anime Land. Anime Land, para quem não sabe, é uma das maiores, se não a maior, mangazine da Europa. Originária da França, a mesma compõe-se de um grande público, a França em si, de leitores de mangás, que, com grande base artística e histórica, desenvolve as melhores críticas, eu digo europeias, a respeito de obras, no caso mangás, de seinen, shonen, shoujo e etc. Em especial as duas demografias citadas primeiras, seinen e shonen. Os críticos do Anime Land observaram que, isto quando foi lançada a obra, Zetman, as obras de mangás anteriores do autor, Masakazu Katsura, eram sobre ninharias de adolescentes, em contraste com as aventuras brutais, com uma escuridão profunda que Zetman apresentou, e que eles, ou seja, o público francês, referência a nível internacional, a crítica de mangás, preferiram mais Zetman do que os outros trabalhos do autor. Anime Land também observou que Zetman foi um mangá serializado por um longo período, de muitos anos, 11 no total, e que este fator, palavras da própria Anime Land, que vocês encontram no site deles, abre aspas, concedeu uma vantagem do tempo para refinar o roteiro e a arte, fecha aspas. A segunda crítica internacional que eu tenho aqui para vos mostrar foi feita pela Comics Initiative. A Comics Initiative é uma das maiores editoras de mangás da França, por conseguinte da Europa também. E o CEO da mesma, Michael Geram, disse anos atrás que, abre aspas, sentiu que o primeiro volume foi inspirado pelo grande amor do autor por Batman, achando surpreendente, considerando que as obras anteriores do autor eram apenas comédias românticas. Sobre o anime lançado de Zetman, irei falar algumas curiosidades mais técnicas. Direção: Osamu Nashibeshima. Estúdio de publicação: TMS Entertainment. Emissoras de TV originais: YTV, Tokyo MX e BS11. Período de publicação do anime: 2 de abril de 2012 até 26 de junho de 2012, contando com apenas 13 episódios. Então, eu li o primeiro volume e neste momento do vídeo de análise irei demonstrar em palavras toda a minha opinião acerca deste primeiro volume que, em tese, seria a porta de entrada nessa história completa em 20 volumes de mangá.
Cara, incrível. Estou sem palavras. Vamos começar pela arte. Fenomenal. Masakazu Katsura consegue colocar toda a ação, comédia, drama, suspense e repúdio de forma simples e pura. Primeiro, as cenas de ação são frenéticas, com exímios detalhes de roupas, gestos, movimentos e cenários. Segundo, as cenas de comédias são bem leves, geralmente com um fundo não desenhado ou com pouco detalhe, justamente para dar um tom mais leve no momento em si da cena. Terceiro, as cenas de drama e suspense são carregadas de nanquim, demonstrando toda a confusão de sentimentos e as expectativas sendo geradas e destruídas no mesmo momento. É um misto de sentimento que se bambeia entre a pureza e a imaturidade, e a morte e a maturidade. Quarto, as cenas de repúdio. Quando demonstra alguma situação ou personagem que a excreta pelo ato da cena ou pela fala escrófula do mesmo, Masakazu Katsura nos entrega detalhes do rosto, da cena, da construção do quadro em si, de forma que possamos perceber, pelos meandros da situação, a naturalidade da dura realidade que temos em nosso mundo e que muitas das vezes ignoramos ela pelo bem da nossa sanidade mental. Sobre o roteiro, cara, estou boquiaberto, sinceramente. É uma aula de construção de fala e narração visual. Masakazu Katsura nos faz rir, querer chorar, alguns até chorariam mesmo, ficar com raiva, querer ajudar, querer destruir. É um show de sentimentos, orquestrado pelas linhas da realidade e ficção. A história que nos faz enxergar a situação da realidade, ao mesmo tempo que ela quebra essa expectativa com a inserção do elemento ficcional, transpondo assim nossa perspectiva e visão acerca da obra entre o real e o irreal, entre o absurdo e o fato concreto. Em resumo, somente por este primeiro volume lido, recomendo fortemente a aquisição do mesmo. Ouso dizer que esta obra está, na verdade, no meu top 10 mangás seinen já lidos, e a possibilidade de o autor e a mesma obra também subir alguns degraus para o meu top 5 é grande. Ok. Vamos acalmar os ânimos aqui um pouco. E a conclusão é o seguinte: depois de eu ter lido somente o primeiro volume dessa série, eu digo apenas uma coisa: compre e leia. Eu recomendo.